Na aula de hoje, faremos as correções da hora de resolver problemas e da hora de calcular, das páginas 141 à página 145. Então, peguem a apostila de vocês, o lápis, a borracha, vamos para a correção. Pessoal, na página 141, né, tinha a situação, problema lá do Rafael, que comprou 3 pés de alface e, sabendo que um custava R$ 3,50, vocês precisariam fazer um cálculo para saber quanto que ele ia pagar nos 3 pés de alface, tá? Então, o primeiro cálculo que vocês tinham que ter realizado é 3,50 vezes 3, tá bom? Realizando esse cálculo, né, fazendo 3 vezes 0, 3 vezes 5, 3 vezes 3, a gente encontrava um total aí de R$ 10,50. Só o que aconteceu? Rafael, na hora de pagar, ele deu uma nota de R$ 20 e uma moeda de 50 centavos, totalizando R$ 20,50, tá? Então, a gente vai realizar esse cálculo para ver quanto que ele recebeu de troco. Olha só, R$ 20,50 menos R$ 10,50, que é o que ele gastou. Quando eu faço essa subtração, né, colocando vírgula embaixo de vírgula certinho, a gente encontra aí que o Rafael recebeu de troco o valor de R$ 10. Aí o probleminha perguntava, por que será que o Rafael fez isso? Por que ele não deu só uma nota de R$ 20? Ele deu, além da nota de R$ 20, ele também deu uma moedinha de 50 centavos, tá? Então, para a gente ver o que aconteceria se ele tivesse dado só a nota de R$ 20, a gente vai fazer mais um cálculo, tá? Então, agora, em vez de colocar os 50 centavos, ó, eu só coloquei R$ 20 e eu vou realizar a subtração, vírgula embaixo de vírgula, de R$ 20 menos R$ 10,50, que é o que ele gastou. Realizando essa subtração, emprestando quando tem que emprestar e tudo mais, eu encontrei aqui, ó, um valor de R$ 9,50. E o problema também estava perguntando o que você acha disso e era para explicar. Então, pessoal, o que você acha disso? Essa parte de facilitar o troco é a resposta pessoal de cada um, tá? O que você acha dessa situação? Se é legal, né, facilitar o troco dando a moedinha de 50 centavos, se é indiferente, isso é a opinião de cada um de vocês. Mas o facilitar o troco, ele é uma boa oportunidade, né? Ele é bom, é legal fazer isso. Por quê, né? Porque além de diminuir o tempo gasto para efetuar a compra, o cliente sairá com uma menor quantidade de cédulas ou moedas, né? Então, tem um pessoal que acha ruim, às vezes, ficar carregando muita moeda ou ter muitas notas na carteira. Isso é de cada um, tá? Quando a gente dá uma moedinha lá para facilitar o troco, ou às vezes até uma nota um pouco menor, isso também facilita o caixa, né, para devolver o troco. Por quê? Às vezes, a gente sabe, né, que às vezes é difícil ter nota pequena no caixa, ou às vezes é difícil o vendedor ter moedinhas para dar de troco. Então, isso também facilita, além do cliente, também facilita um pouco o caixa, tá? O vendedor lá na hora de dar o troco, tá bom? Então, depois na aula online a gente pode estar conversando sobre isso daí, o que vocês colocaram também, né? E depois vocês também me contem se vocês conseguiram explicar, tá? Gente, na página 141 ainda, então, a situação problema número 2 pedia para vocês estarem colocando o valor gasto aí da compra da Cláudia, que ela fez 12 refeições. Então, a Pro agora vai fazer com vocês cada um desses cálculos para vocês verem como que era para ter sido feito, tá? Então, vamos lá. Pessoal, então vamos lá. O primeiro aqui, que vocês tinham que preencher a tabela, era R$6 e a quantidade comprada foi de 2,5 kg, tá? Então, a gente vai realizar o cálculo assim. Aí pode ser que alguém pergunte, por que eu não coloquei ,00 aqui nos R$6? Porque não há necessidade, tá? E isso aqui vai facilitar muito mais o nosso cálculo se a gente tirar esses zeros depois da vírgula.
Mas cuidado, a gente só pode tirar o zero quando depois da vírgula, tá? E quando não tem mais nada, só zero mesmo. Então, vamos realizar o nosso cálculo. Ó, presta atenção. Então, eu vou fazer 6 vezes 5, 30, sobe 3, fica 0. 6 vezes 2, 12, com mais 3, 15, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar a vírgula aqui, né? A gente fez a multiplicação normal, deu aqui 150, só que agora eu preciso colocar a vírgula. Como que eu vou colocar a vírgula? Eu vou contar aqui, ó, quantas casinhas tem depois da vírgula. Tem uma só. Então, eu vou contar uma casinha aqui também e vou colocar a vírgula, tá? Só que como a gente estava se referindo ao real, né? O real, a gente sabe que ele tem duas casinhas depois da vírgula. Então, a gente só vai completar aqui, ó, com mais um zero para ficar certinho R$15, tá? Agora, o outro, que era o tomate italiano, ele custava R$8 o quilo e foi comprado 1 quilo. Então, esse aqui ficou muito fácil, né? Eu coloquei só o vírgula 00 aqui, ó, nesse caso, para vocês conseguirem visualizar melhor. Mas poderia colocar só 8 para fazer vezes 1. Então, vai ficar 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 8, 8. E eu vou colocar a vírgula. Como que eu vou fazer? Vou contar aqui a quantidade de casinhas que eu tenho depois da vírgula. Deu 2 casinhas. Vou aqui na minha resposta, conto 2 casinhas e coloco a vírgula, tá? Então, lá na nossa tabela vai ficar R$8, tá bom? O terceiro era R$ 45,50 o preço do quilograma e foi comprado 2 quilos. Olha aqui como que eu fiz. Eu aqui no 2, eu não coloquei vírgula 0 também para facilitar, tá? Aqui eu coloquei porque era 50 centavos, então a gente tem que colocar a vírgula 50. E realiza o cálculo normal. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Sobe 1, fica 0. 2 vezes 5, 10 de novo, com mais um que eu subi lá em cima, 11. Sobe 1 e fica 1. 2 vezes 4, 8. Com mais um, 9, tá? O que falta eu colocar aqui? A vírgula. Então, eu vou contar a quantidade de casinhas que eu tenho. Depois da vírgula aqui na minha multiplicação, vou no resultado, conto as casinhas e coloco a vírgula. Então, aqui 2 casinhas, aqui também 2 casinhas, tá? Então, aqui deu R$91. O quarto custava R$2,50 o quilo da cenoura e foi comprado 1,5 kg. É esse aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção, que é a novidade aí que vocês estão conhecendo agora, tá? Então, ó, custava R$2,50 e foi comprado 1,5 kg, tá? Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer a multiplicação normal, como se não tivesse a vírgula, tá? Então, vamos lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Sobe 2, fica 5. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. Então, eu fiz a multiplicação aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou cortar esse 2 para eu não confundir e agora eu preciso multiplicar pelo 1. Então, eu vou colocar um maisinho aqui, que vocês já conhecem, da unidade, e vou multiplicar o 1. Então, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 5, 5 e 1 vezes 2, 2. E faço a soma normal, como se não tivesse nenhuma vírgula aqui. Vamos lá. Então, vai ficar 0, 5, 7 e 3, tá bom? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso colocar a vírgula. Olha só, como a gente fez nos anteriores, a gente vai contar o número de casinhas que tem aqui nos nossos números. Só que olha só, agora, além de eu ter as casinhas no número de cima, eu também tenho uma casinha aqui embaixo. Então, eu vou somar aqui, ó, 1, 2, 3. Tem 3 números depois da vírgula no total. Então, eu vou lá no resultado, vou contar 3 casinhas, ó, 1, 2, 3, e vou colocar a vírgula, tá? Então, olha aqui o meu resultado que deu. R$3,750, isso existe? Não, o que a gente pode fazer? Como tem esse zero aqui, ó, depois da vírgula, por último, eu posso estar eliminando esse zero e lá na tabelinha vocês só vão colocar o valor
de R$ 3,75, tá? E o que acontece aqui no último, tá bom? Que era a cebola, que custava R$ 3,80 o quilograma, e foi comprado 0,5 quilograma. O que é isso, né? A Pro explicou lá pra vocês, 0,5 quilograma é a mesma coisa que meio quilo, tá? A gente tava fazendo agora com 1 quilo e ele comprou só meio quilo. Então, eu vou realizar minha multiplicação desse jeito, ó. Normal, como se não tivesse a vírgula primeiramente. A vírgula a gente só pensa nela no final e não pode esquecer. Então, vamos lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Sobe 4, fica 0. 5 vezes 3, 15. Com 4, 19, tá? Fiz a minha multiplicação certinho. O que tá faltando? Colocar a vírgula. Então, eu vou contar. Só que, ó, deu o mesmo caso daquele anterior. Eu tenho que contar também a vírgula que tem embaixo, a casinha que tem depois da vírgula embaixo. Então, vamos lá. 1, 2, 3 casinhas. Então, na resposta, 1, 2, 3 casinhas, coloco a vírgula, tá bom? Então, ai, Pro, mas deu de novo aquele valor estranho. R$ 1,09, isso existe? Não, por quê? Tem um zero aqui sobrando, tá? Então, o valor que a gente vai pôr lá na tabela é de R$ 1,90, tá? Pessoal, então só para concluir agora que nós já realizamos os cálculos, tá? Vamos colocar o valor gasto na nossa tabelinha. Então, a batata salsa ficou R$ 15,00, o tomate italiano R$ 8,00, a azeitona R$ 91,00, a cenoura R$ 3,75 e a cebola R$ 1,90, tá? Agora, na página 142, a situação problema número 3, que falava, né, continuava falando da Cláudia, só que agora ela dobrou a quantidade servida por dia. Então, se no exercício anterior ela fazia 12 refeições, nessa atividade, se ela dobrou, ela vai fazer 24 refeições, né? O dobro de 12 é vezes 2, 12 vezes 2 é igual a 24. E perguntava qual foi o gasto de Cláudia no sacolão desta vez. Então, para a gente descobrir o valor gasto por Cláudia desta vez, primeiramente, a gente precisa ver quanto que ela gastou lá da atividade número 2, tá? Quando ela fazia 12 refeições por dia. Então, a gente vai pegar o valor lá da tabelinha, o valor total gasto de cada produto, vamos somar esse valor aqui, tá? Então, a gente vai pegar 15 mais 8 mais 91 mais 3,75 mais 1,90. Se você fez essa soma, não fez tudo de uma vez, não tem problema também, tá? Só confere o resultado final aí, ver se dá o mesmo. Então, fazendo essa soma, a gente descobre que a Cláudia gastou da primeira vez R$ 119,65. O que aconteceu aqui dessa vez? Esse valor, ele dobrou. Então, a gente vai realizar mais um cálculo. A gente vai pegar o valor de R$ 119,65 e vamos multiplicar por 2, né? Dobro é vezes 2, então a gente vai multiplicar por 2. O resultado final aqui, ó, vai dar R$ 239,30. Então, esse é o valor gasto por Cláudia no sacolão desta vez. Então, não se esqueçam também de colocar a resposta de vocês aí, tá? Vamos lá. Ainda na página 142, agora tinha a parte que a Cláudia ia passar no caixa e ela ia receber um desconto, tá? A promoção do dia para ela receber o desconto é que a cada R$ 5,00 em compras, eles davam direito a R$ 1,00 de desconto, tá? Então, pessoal, estava perguntando, no final das contas, qual foi o desconto total recebido por Cláudia. O que a gente precisa fazer para descobrir o desconto aqui, tá? A gente vai fazer uma divisão. Se caso você descobriu de uma outra maneira, sem estar usando a divisão e acertou, não tem problema nenhum, tá? Se você não conseguiu resolver esse problema, presta atenção agora na explicação e depois vocês fazem aí na apostila de vocês, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai pegar o valor gasto pela Cláudia,
que foi de R$ 239,30, e a gente vai dividir por R$ 5,00, tá? Que é o que estava falando lá na promoção. Que a cada R$ 5,00, ela ganhava um desconto de R$ 1,00. Então, fazendo essa divisão, a gente vai descobrir quanto que ela ganhou de desconto, tá? Qual a novidade aqui para vocês? A divisão utilizando vírgula, tá? Mais para frente, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessas divisões com vírgula, mas no momento a gente vai ter que fazer o quê? Primeiro, como aqui no meu divisor e no meu dividendo tem vírgula, são duas casinhas depois da vírgula, simplesmente eu vou cortar uma vírgula aqui com a vírgula daqui, tá? E já aproveitando o momento também, como eu tenho 0 no divisor e 0 no dividendo, eu vou aproveitar e vou cortar o meu 0, um de cada lado, tá bom? Então, como que vai ficar o meu número depois de ter cortado tudo isso daí, ó? Ficou 2.393, tá vendo? Ó, eu tirei a vírgula e tirei o 0 que tinha lá no final. E agora, dividido por 50, que foi o que aconteceu aqui também. Eu tirei a vírgula e um 0 ficou 50. E agora eu vou continuar a divisão, como vocês já sabem, tá? Primeiramente, eu vou colocar o arquinho, ó. Não vou colocar o arquinho no 2, porque 2 é menor que 50. O arquinho não é no 23, porque o 23 também é menor que 50. O nosso arquinho será no número 239, tá bom? Pessoal, como aqui é 50, a gente não tem a tabuada do 50, a gente associa a tabuada do 50 pela tabuada do 5, tá? A tabuada do 5, o que eu vou fazer? Eu só vou colocar um 0 no final nas respostas, que vai ser a tabuada do 50. Bom, na tabuada do 50, será que vai ter o 239? Não, né? O mais próximo que se aproxima é o 200, que vai dar vezes 4, tá? Então, aqui, 4 vezes 50 dá 200. A gente faz a subtração, 239 menos 200, sobrou aqui 39. Só que ainda não acabou a minha divisão, né? Eu tenho o número 3 ainda aqui, ó, para escorregar ele do lado do 39. Que número formou? 393. Então, de novo, vou pensar na tabuada do 50 para ver se tem o número 393, tá? Não tenho 393. O número que mais se aproxima é o 350, que vai dar vezes 7. Então, 7 vezes 50 vai dar 350. Fazendo a subtração, 393 menos 350, sobrou aqui pra gente 43, tá? E agora eu termino a minha divisão aqui com o resto 43, e aqui deu a resposta no quociente, deu 47. Pronto, eu descobri o desconto recebido por Cláudia, tá? O desconto foi de R$ 47,00, tá certo? Então, se você encontrou de uma outra maneira e encontrou R$ 47,00, tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode estar realizando o cálculo aí para vocês saberem um outro jeito de encontrar a resposta. E se você não soube fazer, esse aqui é o jeito mais fácil, tá? Realizando a divisão, tá bom? Pessoal, agora na página 143, começa a hora de calcular, né? Que tinha aí uma situação, um problema, falando de uma promoção que o senhor Clóvis fez no momento lá, que as pessoas que eles escolhessem, a que mais se aproximasse no valor de R$ 25,00, levavam os produtos embora todos de graça. Então, as pessoas que ele escolheu foi a Silvia, a Vivian e o Carlos, que estavam mais próximos, e vocês tinham que estar realizando aí a soma dos produtos de cada um deles, tá? Então, vamos ver se vocês acertaram, ó. Da Silvia, então, a Pro pegou aqui todos os valores da compra dela, somando, lembrando que tem que ser vírgula embaixo de vírgula, fazendo a soma, a Silvia teria gasto R$ 23,50. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa da Vivian. Então, eu peguei todos os produtos da Vivian, somei, a Vivian teria gasto R$ 20,25. E, por final, o Carlos, peguei todos os valores, somei, e fazendo a soma, obtive lá o valor de R$ 20,50, tá? Pessoal, então, né, pensando na situação problema aí do senhor Clóvis, da promoção que ele estipulou,
qual tinha chegado, qual cliente chegou mais próximo a R$25 foi a Silvia, né? Ó, R$23,50 é mais próximo de R$25 do que 20, 25 e R$20,50. Então, lá na página 144, na pergunta número 1, que perguntava qual dos 3 fregueses levou os produtos para casa gratuitamente, vocês teriam que ter respondido aí que foi a freguesa Silvia, tá? Então, confere na apostila de vocês, corrige se errou alguma coisa e coloca certo se acertou. Agora, na atividade 2, que pedia para trocar a moeda de R$1. A primeira condição era para trocar por 2 moedas, tá? Quando a gente pega a moeda de 50 centavos, 2 moedas de 50 centavos, e a gente soma, a gente obtém o valor de R$1, tá? Depois, para representar em fração essas trocas dessas moedas, deveria ter ficado assim: 1/2 ou 50 centésimos, tá? Por que 1/2? Uma moeda de 2, tá? 1/2, uma moeda de 50 centavos, do total de 2 moedas. Represente uma das moedas de sua troca por meio de uma fração. Então, uma moeda de 2 fica 1/2. Ou 50 centésimos. Por que 50 centésimos? Da dica que a Pro tinha dado para vocês lá quando eu expliquei essa situação, problema. Para a gente formar R$1, a gente precisa de 100 moedinhas de 1 centavo, tá? Por isso 100 aqui. E para formar os 50 centavos, a gente precisa de 50 moedas de 1 centavo. Então, a gente também poderia ter representado com a fração 50 centésimos, tá? Se você colocou só uma delas, coloca agora ou e coloca outra fração também para vocês saberem que pode ter essas 2 possibilidades, tá? Agora, na letra B, nós precisávamos trocar o R$1 por 4 moedas iguais. Então, vocês deveriam ter trocado por moedas de 25 centavos. Quando eu pego 4 moedas de 25 centavos e somo as 4, dá o valor total de R$1. Representando uma moeda da troca acima por meio de uma fração, ficaria assim, ó, 1/4 ou 25 centésimos, que é a mesma ideia da atividade anterior. Do total de 4 moedas, eu quero representar uma só, então 1/4 ou 25 centésimos, tá? Que a Pro explicou, 25 moedinhas de 1 centavo e 100 moedinhas de 1 centavo, tá certo? Na página 145, na letra C, pedia para vocês estarem dividindo R$1 por 10 moedas, que a Pro se embananou e falou a resposta no vídeo de explicação. Enfim, era para vocês terem separado aí por moedinhas de 10 centavos, tá? Eram 10 moedas de 10 centavos. Representando uma moeda em forma de fração, ficou 1/10 ou 10 centésimos, tá bom? E agora, para terminar as nossas correções, eu vou realizar para vocês o cálculo para a gente poder ver quanto que a Paula levou no supermercado de moedinhas, tá? Então, vamos para os cálculos lá. Pessoal, então agora a gente vai fazer os cálculos para ver quanto que a Paula levou em valor de cada uma das moedas, tá? Então, primeiro lá fala que ela levou 7 moedas de R$1. Então, em vez de ficar somando R$1, mais R$1, mais R$1, mais R$1, a gente vai logo para a multiplicação, que é muito mais rápido, tá? Então, olha só, fiz R$1 vezes 7. Vamos multiplicar. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7, tá? Porque a gente não pode esquecer de colocar a vírgula no final. Então, eu vou contar a quantidade de casinhas que eu tenho do lado direito da vírgula. No caso aqui são 2. Vou no meu resultado, conto também 2 casinhas e coloco a vírgula. Então, de R$1, ela levou R$7, tá? Ela também levou 8 moedas de 50 centavos. Então, a mesma ideia. Em vez de eu ficar somando, eu vou logo para multiplicação. Então, 0,50, que a gente escreve 50 centavos, vezes 8. Então, vamos lá.
8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Sobe 4, fica 0. 8 vezes 0, 0. 0 mais 4, 4, tá? Vamos colocar vírgula. Conta duas casinhas e coloca a vírgula. Então, de 50 centavos, ela levou R$4. A terceira moeda aí, né? Eram 12 moedas de 25 centavos. Então, ó, aqui vai mudar um pouquinho, porque agora são dois números aqui. Mas o resto continua a mesma coisa que vocês já sabem, né? É só fazer a multiplicação normal, como se não tivesse a vírgula, e depois no final lembrar de colocar a vírgula bonitinho. Então, vamos lá. 2 vezes 5, 10, sobe 1, fica 0. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. 2 vezes 0, 0. O que eu vou fazer? Vou colocar o sinalzinho de mais aqui, vou cortar 1 para eu não me confundir. E agora eu vou multiplicar o número 1. Então, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0, 0. E vou somar normal. 0. 5 mais 5, 10, sobe 1. 1 mais 0, 0. 0 mais 1, 3. E aqui nem precisa baixar nada, né? 0 mais nada vai dar 0 mesmo. O que que tá faltando? Eu colocar a vírgula. Então, vou lá, conto a quantidade de casinhas que eu tenho depois da vírgula. São 2, venho no resultado, conto 2 casinhas e coloco a vírgula. Então, moedas de 25 centavos, ela levou R$3, tá? Gente, e o último aí, que ela falou que levou 20 moedas de 10 centavos. Então, eu montei minha continha aqui. A única coisa que eu fiz diferente, eu coloquei o 0 para fora, tá? Pra eu não ficar precisando multiplicar todos os números por 0. Porque a gente já sabe que 0 vezes qualquer número vai dar quanto? Vai dar 0. Então, ó, eu coloquei para fora. Aí, o que que eu vou fazer? Vou multiplicar aqui, ó, o 2 pelo 10 centavos normal. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. E esse 0 aqui que eu deixei pra fora, eu vou abaixar. Então, vou abaixar ele aqui, tá? Normal. O que que falta? Pôr a vírgula. Então, conto aqui 2 casinhas, conto aqui 2 casinhas e deu a vírgula, tá? Então, a Paula, ela levou R$2 de moedas de 10 centavos, tá bom? Pessoal, então é isso a nossa aula. Qualquer outra dúvida, vocês me procurem e a gente conversa um pouquinho mais sobre essas correções na aula online, tá bom? Então, até lá!